CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h05. Bom dia, está começando o CBN Esporte. Hoje, segunda-feira, 12 de maio de 2025. Já vamos lançar essa pedrada aí, pra gente quebrar o protocolo, porque Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Finalmente, o anúncio foi feito agora há pouco, tá fresquinho. Saiu no grupo aqui, Carlão. Já saiu no grupo que o Lupe faz parte, ele já conversou com o Dorival Júnior, conversou com o Tite. Ancelotti acho que já vai entrar no grupo também. Não, daqui a pouco vai ter a movimentação. Então, precisa tirar um pra colocar outro. Entendi. Mas é o chip brasileiro agora. Entendi o recado. Espanhol. Então agora é oficial. Carlo Ancelotti, depois da derrota ontem do Real Madrid para o Barcelona, aliás, um jogaço. Nós vamos debater sobre isso, mas hoje está confirmado, o site da CBF caiu. Carimbou. E o site da CBF caiu. A notícia não abre. Carlo Ancelotti excesso de cliques. O novo técnico da seleção brasileira italiana de 65 anos. Agora sim eu acredito. Porque aqui, ó, assinou. E tá aqui, ó. Edinaldo Rodrigues anunciou na segunda-feira a contratação do treinador italiano. Só que o site da CBF caiu, são muitos cliques. Todo mundo tá querendo mais detalhes a respeito dessa bomba na CBF. Ancelotti, né? Agora vai ser Ancelotti. Carleto é o novo técnico da Seleção. Contrato até o fim da Copa do Mundo de 2026. Que Deus nos abençoe. Nos abençoe, olha. Vai precisar muito. Então vamos lá de LBF. As meninas do basquete de Campinas se recuperaram dentro da competição e venceram o Santo André por 59-57. Foi um jogaço. A vitória deixou a equipe na sexta colocação com 20 pontos na zona de classificação aos playoffs. As campineiras voltam à quadra na próxima sexta-feira contra o São José aqui no ginásio do Tênis Clube. Antônio Lupe, hoje à noite é dia de Ponte Preta, valendo a liderança talvez da Série C do Campeonato Brasileiro contra o Ituano no Novelli Júnior. Vale a liderança do Campeonato Brasileiro da Série C, porque a rodada ela foi interessante tanto para Ponte Preta quanto pro Ituano, que duelam hoje às 7:30 da noite no estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu. Em caso de um vencedor, quem conquistar os 3 pontos assume a ponta da tabela, que hoje pertence ao Caxias, que chegou aos 12 pontos. A Ponte com algumas mudanças. Maguinho, que até então estava descartado, treinou na última sexta-feira e pode aparecer no time titular da Alvinegra. Na esquerda, sem Arthur, Danilo Barcelos deve ser o titular. E sem Alberto Valentim no banco de reservas, que está suspenso. Douglas Leite, auxiliar, ex-goleiro, goleiro dos bons, Douglas Leite, e ex-auxiliar do Ituano também, vai estar comandando a macaca na beira do gramado. Série B de Campeonato Brasileiro, no duelo paulista, Novo Horizontino e Ferroviária empataram em 2-2 em Novo Horizonte. Com o resultado, o Tigre ficou na 13ª colocação com 10 pontos. A Ferrinha, 11ª colocada, também com 10. Hoje, 7 da noite, o Botafogo recebe o Atlético no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Vamos para São Paulo? Gabriel Dudziak traz a preparação do Santos. Hoje joga no Allianz Parque contra o Ceará. A vitória do Palmeiras no Choque Rei, a retomada da liderança. E o Corinthians da cavadinha de Memphis Depay. O Palmeiras venceu o São Paulo e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro. Em Barueri, o Alviverde dominou o tricolor desde os primeiros minutos, mas sofria para criar grandes chances, o que só ocorreu no fim do jogo, quando Felipe Anderson chutou e Vitor Roque, no rebote aos 49 do segundo tempo, anotou o único gol do confronto. Hoje o Santos entra em campo às 8h da noite para enfrentar o Ceará no Allianz Parque, no encerramento da 8ª rodada do torneio. O Peixe terá mexidas na equipe titular para tentar encerrar uma sequência de 3 derrotas seguidas na competição. E a Inter de Limeira, em Série D de Campeonato Brasileiro, foi derrotada sábado pelo Cascavel 2-0. O jogo foi disputado no interior catarinense. O resultado fez a Inter fechar a rodada na vice-liderança do Grupo 7 com 7 pontos. A equipe volta a jogar no próximo sábado, mais uma vez fora de casa, contra o Cianorte, aí duelo pela liderança do grupo.
Antônio Lupe. E o Guarani, hein? Tropeçou mais uma vez no estádio Brinco de Ouro, Lupe. Resultado péssimo para o Guarani. Derrota para o São Bernardo em pleno estádio Brinco de Ouro da Princesa, 1-0. Primeiro tempo bem ruim, segundo tempo melhorou. Só que o Bugre não conseguiu aproveitar as oportunidades. No fechamento da rodada, na verdade, a rodada vai ser concluída hoje, mas o Bugre voltou para a zona do rebaixamento. É o 17º colocado com apenas 3 pontos ganhos. E na próxima rodada vai enfrentar o Floresta, na cidade de Horizonte, no Ceará. Tome tento, Guarani. Campeonato Espanhol, conforme falamos agora há pouco, Barcelona e Real Madrid fizeram um dos grandes jogos desta temporada. O Barça, jogando em casa, venceu por 4-3 e abriu 7 pontos em relação ao próprio Real na liderança do Espanhol. Uma vitória sobre o rival espanhol, o derby da Catalunha, na próxima quinta-feira, dá ao Barça a chance de levantar o troféu. Rafinha, Lamine Yamal, Mbappé pelo Real Madrid foram os principais nomes deste jogaço. E em terras campineiras, aqui está ele, Fábio Chaib, que traz os resultados do Campeonato Brasileiro. Chaib, bom dia! Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN, 8ª rodada da Série A. No sábado, Fortaleza fez 5-0 para cima do Juventude. Com o resultado, o técnico do Juventude, Fábio Matias, foi demitido. O Vitória ganhou do Vasco por 2-1 de virada. Grêmio e Bragantino empataram por 1-1. Flamengo fez 1-0 no Bahia. Ontem o Cruzeiro não tomou conhecimento do Sport fora de casa, ganhou por 4-0 na Ilha do Retiro. Atlético Mineiro virou sobre o Fluminense, fez 3-2 e o Botafogo fez 4-0 sobre o Internacional. Tá aí, rodada com goleadas, hein? Rapaz, o Botafogo não teve dó do Inter, não. E o Cruzeiro, que coisa, hein? Atropelou o Sport Recife. E você pode participar do CBN Esportes, mande a sua opinião. O Guarani, mal na Série C. A Macaca, expectativa de um grande jogo hoje em Itu. E Carlo Ancelotti, é o treineiro. Na audiência rotativa do rádio, é o novo técnico da seleção brasileira. Então participe pelo Zap Zap. Agora oficialmente, né, Carlão? Oficialmente, 9 martelo batido. 9186-9070. 9186-9070. No comando das carrapetas, ele, Valmir Bortoleto, vai fazer o programa e pegar Partiu. Santos Dumont rumo ao Novelli Júnior. Comer no alemão. Naquele restaurante famoso e vai Parmegiana, comer aquele parmegiana sensacional, Valmirzinho. Alemão, amigo dele que vai junto, né? Traz amanhã pra José gente Alemão. saborear na hora do almoço. E o homem online, o homem dos streamings é Nilson Belisário. Pastor. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h13. CBN Esportes Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Trânsito.
11h15, Thaís Azevedo, segundou, semana cheia, gigante pela frente, as ruas, as avenidas, o trânsito da nossa cidade. Thaís, bom dia. Ótimo dia para você, Carlão, pro Lupe e para todo mundo que tá ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Alix da Cunha tem lentidão sentido Anhanguera, na altura da Dr. Alberto Sarmento, por conta de obras naquele trecho. No sentido centro, é boa movimentação. A rua Joaquim Vilac tem excesso de veículos na chegada Alix da Cunha. No sentido Vila Teixeira, motorista não encontra dificuldades. A Dr. Alberto Sarmento, no momento, tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Quem segue pela Marechal Rondon reduz a velocidade somente sentido Chapadão, próximo à Pedreira. Agora o ouvinte que segue pela rodovia Dom Pedro, um alerta ali na altura de Jarinu, tem obras ali do quilômetro 87 ao 94, excesso de veículos por lá, tem uma ocorrência no quilômetro 91, próximo ao Graal, então o motorista tem que redobrar a atenção. Quem segue pela Dom Pedro, sentido Jacareí, vai fazendo um bom caminho. Carlão. Obrigado, Thaís. 11h16. Quer viajar barato por todo o Brasil? Viaje guanabara.com.br. Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Uberlândia e toda a região Nordeste ou Centro-Oeste. Viagens a partir de R$50. Viaje guanabara.com.br. CBN Esportes Campinas. Horas 16 minutos. Carlão. O que, Antônio Lupe? Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção. Pra quem tá assistindo pelo YouTube, eu tô com boa. mimo, né? Um mimo. Regalo. Um regalo que Fábio Chaib trouxe pra mim lá do Paraguai, um bonezinho do Olímpia. Decano. Ele é tricampeão da Libertadores. Obrigado pelo Mundial de 78 contra o Malmo da Suécia. Malmo, exatamente. O que aconteceu com o Malmo? O Malmo revelou Ibrahimovic. Sério? Você tá brincando? Sério. Eu não sabia disso. O principal time da Suécia, cara. É mesmo? Mas tá jogando o que agora? Agora parou, né? A Suécia não tem tanta expressividade no futebol europeu. Você sabe que a cada viagem do nosso correspondente, os presentes vão se qualificando, né? E o próximo? Qual que é o próximo destino, Chaib? O próximo destino qual que é, Fábio Chaib? A CBN já carimbou seu passaporte pra acompanhar o Mundial de Clube. Então, a Copa do Mundo de Clubes, né? Da Miami, FIFA, né? A lista de solfejos vai ser maior, né? Souvenirs. E os relógios que você queria que eu comprasse pra você? Então, você viu aqueles lá? Não, aqueles lá não tem condição. Mas no próximo destino eu acho que vai lograr êxito. Grande Fábio Chaib, aliás, uma curiosidade da sua viagem, você que esteve lá acompanhando Palmeiras e Cerro Porteño, a situação dos bafômetros, o cara não entra no estádio, né, Fábio? É sério mesmo. Ali depois que você mostra o seu ingresso, né, tem uma barreira com o ingresso, né, lá no estádio La Nueva Odia, estádio do Cerro Porteño, Palmeiras jogou lá na quarta-feira contra o Cerro Porteño, tem essa barreira que tradicional no Brasil também, que você tem que apresentar o ingresso para poder adentrar ali perto do estádio. Sim. E depois, antes de chegar na bilheteria mesmo, onde você passa o ingresso pelo QR Code, tem outra barreira, né, de policiais que fazem um bafômetro. Você é obrigado a fazer o bafômetro. Se você se acusar ali que você bebeu até 6, 7 horas antes, o policial até falou mais horas, mas acho que umas 6, 7 horas antes, você não entra no estádio e vai encaminhado para a delegacia até o final da partida. Você não assina nada, não é nenhum crime você ter bebido, mas você não pode acompanhar a partida dentro do estádio e fica até o final da partida dentro da delegacia, depois você é liberado. Rapaz, aconteceu com 2 pessoas que eu conheço. É verdadeiro mesmo. Falam que Paraguai não dá, que as coisas não são sérias, não sei o que. Realmente é sério. E se você beber realmente, não vai poder entrar no estádio. Olha aí. Que interessante. Dentro da equipe muita gente não é aquilo que a gente fala aqui no Brasil, né? Por exemplo, não é permitido em alguns estados a venda de bebidas alcoólicas dentro das praças esportivas. Um dos exemplos, São Paulo. Por exemplo, em Goiás é liberado. Sim. Trabalhei lá e vi o pessoal, inclusive é uma fonte de renda dos clubes. Muito. Mas o que acontece? Aqui no Brasil, o cara não pode beber no estádio. É aquilo que a gente discute. Ele chega 2 horas antes do jogo, fica na porta do estádio e bebe até aquilo que não aguenta. Aí acontece o quê? Entra no estádio e se vende lá dentro ou não vende, ele apronta de qualquer jeito. Deus. Então, é uma situação. Claro que aí já entra no extremo, mas é uma possibilidade. Ou libera mesmo, tudo, ou não pode nem entrar
um índice de álcool no Tinha sangue. acontecido, inclusive, o Cruzeiro fez a final da Sul-Americana contra o Racing lá nesse estádio também, no ano passado. E o policial tava me contando, fui conversar com o policial paraguaio, que muitos torcedores Gonçalves? Não, era Rodrigues. Sim. Falou que muitos cruzeirenses que foram até lá não conseguiram entrar na final, na decisão contra o Racing, justamente por isso, né? Fica bebendo muito antes, né? E na hora acusa, você não entra no estádio. Rapaz do céu. Carlão, Oi. só mais um detalhe em relação Aí, Lucas, voltando, aqui ó, agora a informação, a CBF, ela já tinha anunciado o Carlo Ancelotti no site oficial, só que o site caiu, são muitos cliques, Nossa, né? E imagina. agora a CBF tá colocando aí várias informações nas redes sociais. E a informação do Ancelotti é que ele já vai comandar o Brasil até a Copa de 2026 e vai treinar a amarelinha nos 2 próximos jogos das eliminatórias, contra Equador e Paraguai, no mês de junho. Então, a chegada do Ancelotti, ela já é algo próximo para ele trabalhar e treinar a equipe contra Equador e Paraguai. Eu não me recordo as datas dos jogos contra Equador e Paraguai. Então, o brasileiro tem a penúltima rodada antes do encerramento para a pausa para a Copa do Mundo no dia 31 de maio. Daí a última rodada antes da pausa para a Copa do Mundo, dia 12 de junho. Nesse interim de 31 de maio a 12 de junho são os 2 jogos das eliminatórias. Tá aí, olha. Então é só ano que vem. Não, esse agora? ano. Copa do Mundo de Clubes. Copa do Mundo de Clubes. Então, nesses 2 próximos jogos, Ancelotti à frente da seleção. Eu acho que a convocação tem que ser feita até o dia 15, se não me engano, até depois de amanhã. O bobear vai ser ele, né? Já mandou. Não sei se ele vai anunciar, acho que vai passar a lista pro Rodrigo Caetano, pro Juan. E quem ganha muita moral com a chegada do Carlo Ancelotti é o Falcão, que é muito amigo dele, pessoal. Ele tem um trâmite também na CBF também. O Falcão ganha muita moral, pode até assumir um cargo na seleção brasileira, como diretor ou algo assim. Se dá uma guinada, né? Tá precisando o futebol brasileiro de uma novidade. Eu acho que o Carlo Ancelotti é uma novidade. E a gente espera tem que respaldo, né, Carlão? E a gente espera que ele possa recolocar a seleção brasileira nos trilhos. 11h22. Vamos para São Paulo, então? Aí a gente debate um pouco sobre o clássico Choque Rei, vencido pelo Palmeiras. Tem o Santos hoje no Allianz Parque contra o Ceará e o Corinthians que cedeu o resultado em Mirassol. Em Barueri, contra o São Paulo, o Palmeiras ficou com a bola e atacou mais desde o primeiro minuto de jogo. Acertar a meta adversária, porém, era tarefa difícil para o Alviverde e mais ainda para o Tricolor, que apostava nos contragolpes e que raramente frequentava o campo ofensivo. O cenário mudou um pouco na etapa complementar, quando os 2 times passaram a achar mais espaços e a acertar finalizações. Ainda assim, o 0-0 persistia, até que aos 49 minutos do segundo tempo, Vitor Roque dividiu com Ferrarese, ganhou e serviu Felipe Anderson, que bateu. O goleiro Rafael defendeu e no rebote, Vitor Roque marcou 1-0. A vitória devolveu ao Alviverde a liderança do Brasileirão, enquanto o Tricolor perdeu a invencibilidade no torneio. Para o auxiliar técnico palmeirense João Martins, que deu entrevista coletiva no lugar de Abel Ferreira por opção do clube, a vitória foi merecida e poderia ter vindo antes. Um adversário que é muito difícil fazer golos, viu-se os últimos 2 jogos contra eles, um ficou 0-0, outro 1-0, gol de penalti. Se conseguíssemos ter sido um pouquinho mais eficazes no início, nas oportunidades que tivemos, se calhar a história tinha sido outra, mas como diz o nosso treinador, o jogo só acaba quando termina, quando o árbitro apita e lutamos até ao fim. Infelizmente conseguimos ganhar os 3 pontos hoje. Do outro lado, Luiz Ubeldia entende que o Tricolor poderia ter vencido se aproveitasse melhor as poucas chances que teve. Foi um partido muito disputado e, bueno, depois acho que se pretendíamos o triunfo, essas 2 ou 3 que tivemos no segundo tempo, por uma tendríamos que haver convertido. Hoje o Santos fecha a 8ª rodada do Brasileirão contra o Ceará às 8 horas da noite. A partida será disputada no Allianz Parque devido a uma opção da diretoria do Peixe. O técnico Kleber Xavier deverá promover as entradas de Aderlan na lateral direita, Gabriel Bontempo no meio de campo e de Tiquinho Soares no ataque. O Corinthians volta aos gramados na quinta-feira para enfrentar o Racing do Uruguai pela Copa Sul-Americana. O alvinegro precisa de uma vitória para ainda ter chances de chegar em primeiro lugar no grupo C da competição. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Gabriel Dudziak. Fábio Scheibe, você esteve lá na Arena Barueri, Palmeiras jogou bem, buscou o resultado, buscou a vitória a todo instante e foi premiado no último minuto praticamente com o gol do Vitor Roque.
Uma postura estranha do São Paulo, né? Ali acovardada. E o Corinthians, né? Com a famosa cavadinha. Haja polêmica daqui pra frente com essa cavadinha do Memphis Depay. E foi justamente contra o Walter, né? Que tem história também no Corinthians. Foi um reserva de luxo do Cássio, né? O Walter jogando pelo Mirassol, acabou pegando a cavadinha do Memphis, que fez muita falta, né? O Corinthians abriu o placar com o Kaká, mas tomou a virada na segunda etapa e perdeu pela primeira vez na história para o Mirassol. Nunca havia perdido para o Mirassol. E o Mirassol tá fazendo bonito também no campeonato, o objetivo do Mirassol, né, que é somar 45 pontos, tá indo bem por enquanto, e o Corinthians que precisa se alinhar mais uma vez. A gente tem falado sobre isso, né, Carlão? A gente acha que ter 3 competições é até um exagero pro Corinthians, pro elenco do Corinthians, mas o Corinthians precisa se atentar a isso. Tem a Sul-Americana agora nessa semana. Em relação ao clássico, eu achei o Palmeiras, como você disse, foi superior ao São Paulo. São Paulo adotou uma postura muito defensiva, né, pragmático, teve 2 oportunidades de fazer o gol na segunda etapa também, acabou não concluindo bem. Mas o São Paulo muito atrás, fez cera desde o começo do jogo. Estranho até a relação da torcida do São Paulo com o Zubeldia, justamente por isso, né? O Zubeldia joga nesse setor defensivo, a mentalidade defensiva acaba prejudicando o São Paulo. Mas o Palmeiras, principalmente pelas entradas dos jogadores que estavam no banco de reserva, conseguiu ter muito ritmo, volume de jogo, conseguiu a vitória no final, que é importantíssimo pro Palmeiras, que segue líder da competição. Retomou, né? Agora tem um detalhe interessante no jogo do Palmeiras ontem, né? O jogo foi na Arena Barueri. Lotado, e hein? Atmosfera, hein? Ingressos a preço populares, né, Fábio Chaive? 20 reais, né? E tivemos pouco mais de 29.700 torcedores, não bateu a casa dos 30 mil, só que quando o Palmeiras estava jogando na Arena Barueri, 11, 12, sim. Então não tinha um apelo. Sim. Então queriam praticar os preços do Allianz Parque, não tem como, né, na Arena Barueri. E será que não tem como colocar esse preço no Allianz Parque ou não? Não tem ideia também disso. Acho que em relação à renda, né, que o Palmeiras fica muito aquém daí, né? O custo também, né? Ô, Fabião, você que frequenta o Allianz, né? Até o comportamento do público mudou, né? Porque dentro do Palmeiras há um problema. Hoje a Mancha Verde não está podendo participar dos jogos aqui em São Paulo. E no Allianz a atmosfera não está sendo tão... Houve uma gourmetização, né? Torcedor de arena, como em todos os clubes. Na Neoquímica. E ontem parecia aquele torcedor do Raiz. Velho Parque Antártico, que era difícil ganhar do Palmeiras. Fez um alçapão ontem mesmo. Foi realmente a festa que o Palmeiras fez no final do jogo. Foi maravilhosa. Valorizando a vitória sobre o São Paulo. Gostei, o Palmeiras vai brigar. E sobre o pênalti de Memphis Depay, é o risco. Ele assumiu o risco, né? Eu entendi, mas não entendi, se é que vocês entenderam, a raiva dos jogadores do Mirassol com o Memphis. Cara, quem tinha que partir pra cima do Memphis eram os jogadores do Corinthians. Jogadores do Mirassol foram pra cima tirar satisfação. João Vitor, foi pra o próprio cima. Carioca também, o Edson Carioca tava por ali também, se não me engano. Sim. O outro que até colocou nas redes sociais, que não é mais, tinha o Memphis como uma referência. Não conhece a favela como que é no Brasil, gente, a favela de verdade. Quem tinha que partir pra tirar satisfação com o Memphis eram os jogadores do Corinthians. Você tá louco? Eu não sei, o Lupe, Fábio, até o ouvinte, né, que está participando conosco. O futebol hoje ficou uma coisa meio maluca, né? Essa coisa de provocação, essa coisa também de que abre, eu respeito, eu não comemoro gol. Tá estranho, não tá? Um negócio meio doido. Esse Rafa Silva é o mesmo, só por parentes, que quando jogava no Cruzeiro foi expulso com 12 segundos contra o Atlético Paranaense. De hipocrisia, né? Vamos falar a verdade. Você lembra disso ano passado, né? 12 segundos. Todo mundo gosta de apontar o dedo, mas ninguém olha pro próprio rabicó, né? Então, opa! O cara que é expulso com 12 segundos aí quer julgar o outro porque bateu o pênalti. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com essa coisa da cavadinha. Tá 3-0, 4-0, jogo tranquilo, tipo Fortaleza e Juventude. Tem um pênalti pro Fortaleza, tá 4-0, vai lá, e é bonito. É bonito. Eu acho bonita a cavadinha. Agora, jogo de Campeonato Brasileiro, equilibrado, fora de casa, o Corinthians ainda instável dentro da temporada. Aí fica complicado, só que é o risco, né? É o risco, ele sabe que a vida do goleiro, se o goleiro tiver um pouco mais de calma, se a cavadinha ela não sair perfeita, o risco de errar é grande. E se o goleiro é bom, como é o caso do Walter, que tem um parênteses aqui também, demorou pro Mirassol por o Walter no lugar do Muralha, né? O Walter... Nossa, Muralha, infelizmente pro Muralha, nada particular, mas ele não tem sorte no gol. E acaba o Walter, pegou bastante no Corinthians também, né? Tem uma experiência grande sendo titular do Mirassol. E hoje tem o Santos, hein, Carlão? O Santos tá na penúltima colocação do campeonato, teve protesto
teste no sábado na Vila Belmiro. E o Santos joga hoje no Allianz Parque contra o Ceará fazendo boa campanha, né? Mesmo se vencer, não sai da zona do rebaixamento. Sai, mas aí fica já ali. dá 5 pontos do São Paulo. Olha só o São Paulo. São Paulo, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mas é aquilo que a gente falava sobre a quantidade de empates do São Paulo. Se você empatar todos os jogos no Brasileirão, você cai. São Paulo estava invicto. Perdeu pro Palmeiras. Olha como os empates não serviram pra nada. Já derrubou. O São Paulo caiu, né? Pra praticamente a primeira posição fora do Z4. 11h30. Já tem aqui a fala da fera? Vou pegar aqui, tô providenciando. Não, tranquilo, mas é que eu tô percebendo. Já falou. Quem falou? O Edinaldo. Ele gosta. Ele até chora. Até porque, né, isso pode... Vamos lá, vamos... Toca o barco. 11h30, nós vamos pro Repórter CBN e aí na volta a gente vai repercutir a derrota do Guarani para o São Bernardo e a macaca que estará hoje no gramado. Tem o de olho no adversário, hein? Novelli Júnior, tem um de olho no adversário, grande Ituano, que um dia foi Ferroviário Atlético Ituano. Repórter CBN. CBN Esportes Campinas. Nosso time entra em campo para te contar cada história do futebol. Em cada canto do planeta, ecoando o nosso grito de gol. Para você vibrar e se informar. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que no final das contas mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia, sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN. Segunda-feira, 12 de maio de 2025. A CBF anunciou a contratação do técnico Carlo Ancelotti para dirigir a seleção brasileira masculina de futebol. O treinador italiano de 65 anos vai deixar o Real Madrid ao fim do contrato e deve assumir o Brasil no próximo dia 26, segundo o site The Athletic. A CBF informou que Ancelotti treinará a seleção até o fim da Copa do Mundo de 2026. O italiano conquistou 5 títulos da Champions League e é o técnico que mais venceu a competição. Entre os clubes que comandou estão Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Napoli. As exportações de ovos do Brasil para os Estados Unidos dispararam mais de 800% entre janeiro e abril e chegaram a 5.500 toneladas. A base de comparação é o mesmo período de 2024. A forte expansão ocorre em meio a um surto de gripe aviária nos Estados Unidos. O problema dizimou milhares de aves e levou o preço dos ovos a patamares recordes no país, governado pelo presidente Donald Trump.
E o desmatamento na Mata Atlântica teve queda de 14% no ano passado. A informação faz parte de um levantamento produzido pela SOS Mata Atlântica. De acordo com a pesquisa, Piauí e Bahia lideraram o ranking estadual de destruição do bioma. Em entrevista à CBN, o diretor executivo da organização não governamental, Luiz Fernando Guedes Pinto, atribuiu o desmatamento à expansão de terras para pasto e plantação de milho e soja. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h35. Antônio Lupe já perspicaz, já caçou aqui as primeiras palavras de Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, sobre a contratação, o acerto com o técnico Carlo Ancelotti. Fala aí, Edinaldo. Inicialmente quero expressar meu profundo agradecimento pela paciência e pelo apoio de todos vocês ao longo deste processo. É com enorme satisfação que venho anunciar um reforço extraordinário. A seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti. Ancelotti vai treinar a seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo e também no Mundial do próximo ano. Com uma mentalidade vencedora, ele é o único treinador na história do futebol a conquistar 5 títulos da Champions League e também as 5 principais ligas nacionais da Europa. O treinador cumprirá seu compromisso com o Real Madrid até o final da temporada da La Liga. Quero também aproveitar este momento para registrar meus agradecimentos especiais ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez e José Ángel, por toda a compreensão, diálogo e apoio que tornaram possível essa transação. Nosso novo comandante começará os trabalhos daqui a pouco. No dia 26 de maio, Ancelotti convocará os 23 atletas para os 2 confrontos. Tenho certeza que este será o primeiro passo em nossa jornada rumo ao hexacampeonato. Mais uma vez, agradeço a paciência e o entusiasmo de todos os nossos torcedores. Quero convocar cada um de vocês para apoiar a seleção na busca pelo tão sonhado hexacampeonato. Tenho plena convicção de que, sob a liderança de Ancelotti e com a união e dedicação de nossos jogadores, estaremos mais fortes do que nunca para enfrentar os desafios que virão. Vamos junto, Brasil, rumo ao hexacampeonato. Tá aí, Carlo Ancelotti, pelo jeito já vai. 26 de maio a convocação, 26, você viu? Já é com o Carlo Ancelotti. E torcer, né, para que dê tudo certo, apesar desse momento turbulento que vive a CBF, muitos questionamentos com relação ao presidente, né, o Edinaldo Rodrigues, mas que agora com o Ancelotti dentro de campo o Brasil possa entrar aí num caminho de vitórias. E é um recado também pro Edinaldo, né? Se o Ancelotti chegar aqui e ver que tem bagunça, coisa errada, que não é como a organização, pode não ser o melhor de todos, né? As seleções da Europa, né? Porque hoje a gente vê um crescimento, inclusive, da Argentina, a última campeã mundial, mas se vê que tem muita coisa errada, não tem contrato que segura o homem não, viu? Ele vai embora. Até a própria situação do Edinaldo pode complicar também, tá no STF também, né? Tem uma liminar, ele tá como presidente sob uma liminar, né? Então pode complicar também a situação disso. Tá aí, então começa a era Carlo Ancelotti na seleção brasileira na luta aí pelo hexacampeonato. Acabou a novela, né? Acabou a novela, ainda bem, e agora muito trabalho pro Carleto, grande amigo de Paulo Roberto Falcão. A novela tava tomando aquela história chata, né? Já. Que não tava mais tendo nexo uma hora começa igual aquelas franquias de cinema, só né? que o final é surpreendente, né? É porque parece aquelas Velozes e Furiosos, parte 10. Parte 10, fica muito verdade, chato. né? Até comentei com você, a primeira notícia sobre Ancelotti na seleção brasileira foi em dezembro de 22. Olha quanto tempo faz já, cara.
Rapaz do céu, que namoro, hein? E agora, enfim, deu aí um casamento. Aliás, um casamento curto, né? Porque até o final da Copa também, aí vamos ver o que vai ser da nossa seleção. Mas, de qualquer maneira, Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. 11h39. Vamos agora cuidar do nosso cantinho? É, porque tem um filho nosso que tá dando muito trabalho, né, Carlão? Imagino, né? Muito trabalho, aliás. Não era pra dar tanto trabalho assim como está dando, mas é o Guarani que perdeu para o São Bernardo no último sábado em pleno estádio Brinco de Ouro, Lupe. É isso que complica, né? Jogou em casa. Série C é tiro curto, principalmente a primeira fase, apenas 19 jogos, e é a segunda derrota do Guarani jogando diante do seu torcedor, jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Perdeu na estreia pro Maringá por 3-2 e volta a sofrer uma derrota em casa, dessa vez pro São Bernardo, no último sábado, por 1-0. O gol foi marcado no primeiro tempo. O Guarani não teve uma boa exibição nos primeiros 45 minutos. Na segunda etapa, até deu sinais de que poderia buscar o resultado, mas a expulsão do Natan na reta final do jogo acabou complicando os planos do técnico Marcelo Fernandes. No final, derrota por 1-0, e no complemento da rodada ou nos outros jogos com equipes que brigam na parte de baixo da tabela, porque o complemento da rodada acontece hoje, o Guarani voltou para o Z4 da Série C, para a zona do rebaixamento. É o 17º colocado. Ainda tem o Figueirense, que é o lanterna da competição e que joga hoje. Dependendo do que acontecer, também pode passar o Guarani na tábua de classificação da Série C. Marcelo Fernandes, depois da derrota para o São Bernardo, falou a respeito da estratégia de jogo, o que não deu certo, e a busca por reforços na janela que vai abrir no início de junho. A frustração do torcedor é a mesma que a nossa. Fizemos um jogo muito bom passado contra o Botafogo e não foi isso que trabalhamos a semana toda para ter aquele primeiro tempo que tivemos. Realmente não foi daquilo que treinamos, né? Mas a gente sabe que todos ficaram realmente cabisbaixo no intervalo, mas procuramos levantar, fizemos as trocas e assim, uma equipe que vinha de 3 derrotas, conseguiu uma vitória e de repente você toma um gol em casa de novo, onde seu torcedor tá ali, ela realmente sentiu o golpe. Mas no segundo tempo eu vou falar para você que eu tô muito orgulhoso dos jogadores, porque jogamos com 10, eles fizeram ainda uma linha de 5 no final para aguentar o jogo, mesmo com um a mais. A equipe tentou, a equipe foi guerreira no segundo tempo, treinou. Aquilo que a gente propôs pro jogo, sabemos que eles são um time de muita transição, que eles não deixam a equipe adversária fazer transição, e nós pecamos nesse aspecto, que tínhamos que ter parado jogadas, como nós falamos, como eles fazem, eles não deixaram a gente ter uma transição, e nós pecamos nisso. Mas é o que eu falo, a frustração do torcedor é toda total igual a nossa, entendeu? E a gente tá muito sabendo o que a gente precisa fazer. Os jogadores estão lá, acabaram o jogo exausto, querendo fazer pelo menos empatar o jogo. Conseguimos ainda uma bola na trave, pena que a bola não entrou, mas realmente o primeiro tempo foi muito abaixo, uma equipe que queria ganhar o jogo. Procuramos corrigir no intervalo, a equipe voltou mais acesa, tivemos a infelicidade da expulsão, que para mim não foi justa, do Natan, mas faz parte do jogo e a gente agora tem que acalmar os ânimos, ter calma. A equipe está trabalhando muito, está treinando muito, confio muito nesses jogadores, a gente vai conseguir coisa boa aí. Olha, eu posso dizer para você que tanto o Fábio e o Elano, que chegou agora, a gente está muito ligado no mercado, até porque essa equipe precisa ter jogadores com mais rodagem para dar uma experiência para essa equipe. A equipe é boa, mas precisa de uns caras. Você vê o time do São Bernardo hoje, ele fez 4 trocas no final, tudo jogador de imposição, jogadores altos. A gente precisa desse tipo de jogador. Nosso grupo é muito bom, mas a média de idade é de 22 anos. E a gente precisa não só na meia, mas alguns jogadores que venham para dar aquele caldo final, né? Porque a média de idade dos times que sobem para a Série B é de 28 anos de idade. Você pode pesquisar aí em todos os clubes. A molecada tá querendo muito, a diretoria também tá ligada, o próprio Rômulo, o Elano, o Farney, a gente tá ligado no mercado, porque se tiver a possibilidade de a gente, como eu digo, dar experiência a mais para essa molecada que chegue para somar, jogadores que possam acrescentar, a gente está de olho sim para que isso possa acontecer. Tá aí o técnico Marcelo Fernandes. A janela abre dia 2, né, Fábio Cheb? Do dia 2, Então todos os clubes podem contratar, não só Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, que vão participar desse Mundial de Clubes, né, que vai ser disputado nos Estados Unidos.
Mas é isso, o Guarani então volta para a zona do rebaixamento. Hoje tem Figueirense contra o Itabaiana, né? Um duelo de duas equipes que estão brigando na parte de baixo da tabela. Então o torcedor do Guarani, acredito que não precisa nem ver. O problema do Guarani agora não é secar os outros, é voltar a vencer e fazer o papel do Guarani, o papel que o torcedor espera de vitórias, de protagonismo dentro de uma terceira divisão do futebol brasileiro. E na próxima rodada vai pegar um Floresta, que todo mundo fala, não tem, Floresta não é... Quem que é o Floresta? Cara, o Floresta ganhou nessa rodada de 3-2 do Botafogo da Paraíba, lá na Paraíba. E o Botafogo da Paraíba é um dos maiores orçamentos da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, olha o problema que o Guarani arrumou, já buscando a reabilitação na próxima rodada. Esse jogo contra o Floresta acontece na cidade de Horizonte. No Domingão. No Domingão, isso mesmo. O estádio é Domingão, mas joga no sábado. Ah, é verdade, isso é. Cara, assim, a partida, ela teve um contorno muito cruel pro Guarani, né? Primeiro, time por time. Eu acho que o São Bernardo hoje, ele está numa prateleira acima do Guarani. Um dos candidatos ao acesso, eu creio que vai classificar até com tranquilidade a próxima fase. Até conversava com o Lupe aqui, né? Porque eu citei a Ponte e o próprio Ituano, né? Que são os líderes, né? Tem o Caxias também. Mas eu acho que o São Bernardo tá num nível até acima da Ponte, viu? A Ponte que faz uma boa campanha aqui. Eu gostei. O entrosamento, né, Lupe? O Catalá está lá há algum tempo. O São Bernardo perdeu poucos jogadores, né? 2 jogadores Paulista, só. Apenas 2 jogadores, ou seja, é uma base já mantida, né? Ele perdeu o Fabrício Daniel, aquele atacante ex-esporte, foi pro Mirassol. E perdeu o Lucas Lima, que é um volante, que foi pro Ceará por 3 milhões de reais. E eu entrevistei o Marcos Gama nesse trabalho que eu faço para ouvir os representantes, né? Pra gente conhecer um pouco mais, porque é uma Série C onde o torcedor não tem tanta intimidade. Por exemplo, a gente vai conhecer o Floresta na sexta-feira. Daqui a pouco o Ituano com mais detalhes. Cara, é um time que no início do ano, quando eles contrataram esses atletas, por exemplo, o Rodolfo, o próprio Hugo Sanches, o goleiro, Azevedo. Eles já falaram, e não vai sair, tá? Pode chegar aqui um clube de Série A, se não pagar aquilo que tá no contrato, não sai. A única exceção foi o Fabrício Daniel, que já veio com a possibilidade de saída. E outra, né? Com a grana, né? Da negociação do Lucas com o futebol do Ceará. E aí você toma um gol aos 12 do primeiro tempo, né? Tudo vai se complicando. E aí a gente vai bater na tecla que o próprio Marcelo Fernandes bateu aí no final, na entrevista coletiva. Mais uma vez, o Guarani sente muita falta de uma individualidade. As individualidades do Guarani, que são poucas, elas não conseguiram assumir a responsabilidade. O Isaac já choveu no molhado. Eu não sei o que acontece com esse rapaz, que ele não consegue assumir um protagonismo no Guarani. O Rafael Bilu, que é um cara que poderia assumir, brigou uma barbaridade, mas também não conseguiu fazer um bom jogo. Quando a gente critica, que o treinador, o Marcelo Fernandes fez o que teria que ser feito no intervalo. Nós até falávamos, né? Tirar o Isaac da ponta e colocar no meio campo, colocou o João Vitor, melhorou, o João Vitor colocou uma bola na trave, deu uma movimentação. Eu acho que é algo a se pensar sobre a titularidade do João Vitor. É um cara que tem lugar, sim, nesse time do Guarani. Mas a gente percebe um time sem força, né? O Guarani ficou com a bola, a expulsão do Natan também complicou demais a reação, no momento em que o Guarani ensaiava até um jogo melhor contra o São Bernardo, mas as situações do jogo, elas atrapalharam demais o Guarani. Toma o gol com 12 minutos, já enfrenta uma equipe melhor, quando você ensaia uma reação, perde um jogador, ou seja, muita complicação, né, pro Bugre tentar a reação diante do forte Bernô. E um detalhe só, buscando rapidinho, Fábio Chaib, um lado bom também, a volta do Alan Santos, né? Sim. Inclusive teve uma lesão de tendão de Aquiles, né? E a gente não tinha essa informação. Andrei foi bem, lesão grave. Andrei foi bem, jogou bem. E a gente trabalhou na transmissão também, antes do começo do jogo, os palpites dos torcedores do Guarani era de uma vitória, né? A gente falou de goleada também, a gente esperava também, mas é um balde de água fria justamente na situação do Guarani, do torcedor que estava feliz com a vitória sobre o Botafogo, um dos times também que vislumbra o acesso nessa Série C também, mas contra o São Bernardo, logo no começo da partida, com 4 minutos, o Foster deu uma batida de falta também perigosa, a gente viu que estava perigando, que estava possivelmente era um jogo muito complicado pro Guarani, como aconteceu. 12 minutos, 1-0, e o Guarani na primeira etapa um chute no gol só, uma bola contra inclusive do defensor do São Bernardo, mas o Guarani criando muito pouco e caiu na realidade, né? A vitória contra o Botafogo foi interessante, mas a realidade do Guarani é sequência de jogos, vitórias para...
E o Marcelo deu o recado, a diretoria vai ter que agir rápido, ela vai precisar de correr no mercado para contratar. O Guarani precisa de jogador com representatividade, precisa de um jogador no meio-campo que assuma aí o setor de criação e assuma de verdade, porque tá difícil. Dessa maneira vai ser difícil o Guarani. Eu falo ainda em classificação, mas a realidade hoje é de rebaixamento. Então tá difícil, a diretoria vai ter que correr atrás para contratar aí o jogador. 11h49, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, tudo sobre o jogaço de hoje à noite entre Ituano e Ponte Preta. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E agora começa o vai e vem do vôlei, né? As negociações, jogadores indo para outros clubes, treinadores também deixando as equipes. É o processo de reformulação. É a intertemporada, né? Do vôlei, várias contratações. Lembra do Peu? Lógico! O Peu, treinador do Suzano, que foi eliminado pelo Vôlei Renata na semifinal da Superliga. O Peu, que fez um trabalho muito legal na equipe da Grande São Paulo, foi anunciado na última sexta-feira como o treinador da equipe do Saint-Nazaire, da França. Ele é o novo treinador da equipe francesa para a temporada 2025-2026. O bom trabalho no voleibol brasileiro chamou a atenção do pessoal da França e Peu, treinador ex-Suzano, agora vai trabalhar na Europa. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h52, agora tudo sobre o jogaço de hoje à noite, às 7h30, Estádio Novelli Júnior, Ituano e Ponte Preta. Os trabalhos na CBN, eles começam às 19h. Então vamos conhecer um pouco mais desse Ituano, líder por algum tempo na Série C, se vencer hoje retoma a liderança, comandado pelo Mazola Júnior. De olho no adversário, Antônio Lupi, é o Ituano. De olho no adversário. Rebaixado junto com Guarani e Ponte Preta para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Ituano busca a retomada em 2025. Mas o Galo de Itu começou o ano sem conquistar o acesso para retornar à principal divisão do futebol do estado de São Paulo. E por isso aposta todas as fichas no acesso de volta à Série B. Setorista do Ituano na Rádio Cidade de Itu, o repórter Renato Alves destaca como o clube se organizou após 2 rebaixamentos no ano de 2024 e a frustração com a campanha na Série A2. O planejamento para a Série C foi muito melhor do que o do Campeonato Paulista da Série A2. O Ituano apostou muito em alguns jogadores, né, nos remanescentes na época para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, e a gente via as equipes se reforçando. O Ituano
apostou muito na sua base. A gente chegou a ter no banco de reservas 7 a 8 garotos da base do Ituano para completar o banco de reservas no Campeonato Paulista da Série A2, que a gente sabe que é muito disputado, sendo que são apenas 2 vagas para a Série A1. Então, a Série A2 foi mais do que uma escola para o Ituano se planejar melhor para a Série C do Campeonato Brasileiro, sendo que chegaram aí de 7 a 8 reforços para o Ituano, sendo 5 deles que vieram da final da Série A2, né? 3 jogadores do Capivariano e 2 do Primavera. E então aí a equipe deu uma encorpada. Mazola Júnior é o responsável por comandar o Galo de Itu na Série C. O treinador conhece bem a divisão. Já disputou 5 vezes e em 2021 foi campeão com o próprio Ituano. Eu conheço bem essa divisão, estive nela ano passado e volto a dizer, a Série C não tem nada a ver com a última Série C que o Ituano disputou de 21. Não tem nada a ver, é outro campeonato. O Ituano ainda não sabe o que é perder na competição e busca a liderança isolada da Série C. Renato Alves, setorista do Galo, fala quem é o cara da equipe até agora na competição. Bom, não podemos destacar outro jogador a não ser Neto Berola. Ele que voltou de lesão, 2 lesões, né? Uma no tornozelo e outra no joelho. Voltou a jogar no ano passado e neste ano foi o destaque do Ituano na Série A2 do Campeonato Paulista. Mesmo não conseguindo o acesso à sua volta à Série A1, Neto Berola foi o destaque com 9 gols marcados, voltou a campo no último sábado diante do ABC em Natal e marcou aquele golaço, né? Dando uma arrancada lá do campo de defesa, levando 2 marcadores e dando uma cavadinha na saída do goleiro Felipe Garcia. Então Neto Berola já chegou a 13 gols com a camisa do Ituano, 10 nesta temporada, 9 na Série A2 do Campeonato Paulista e 1 agora nesta Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Mazola Júnior conhece muito bem a Ponte Preta. Ele foi atleta da Macaca e treinador da equipe em várias oportunidades. O comandante do Galo de Itu fala do duelo desta noite contra a Macaca. Não só por ser o maior orçamento da Série C, mas pelo plantel que eles têm, né? A Ponte tem um plantel de Série B, jogando a Série C. Então vai ser um jogo muito interessante para nós e uma referência para nós esse jogo contra a Ponte Preta. Tá aí a preparação do Ituano, o que o Ituano tem cumprido aí dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Antônio Lupe, jogaço hoje lá no Novelli Júnior. Ele não é um Barcelona e Real Madrid, mas é um jogaço dentro daquilo que a Série C proporciona, né, Carlos? Saiu bem. Foi bem nessa, né? Jogo que pode valer a liderança tanto pro Ituano quanto pra Ponte Preta. Quem conseguir a vitória assume a ponta da tabela, porque as duas equipes estão com 10 pontos. O Ituano tem uma vantagem no número de gols marcados, só que o Caxias, que já jogou na rodada, aproveitou e assumiu a ponta. Só que se o Ituano vencer, vai a 13, se a Ponte vencer, vai a 13, passa o Caxias. Jogo difícil, a Ponte tem alguns jogadores que eram dúvidas, mas que estão com a delegação da Ponte, inclusive o Maguinho, né, lateral direito, inclusive o Maguinho, jogador da Ponte Preta, falou sobre essa questão de favoritismo tanto para a Ponte Preta quanto para o Ituano de buscar o acesso para a Série B. A preparação que a gente tem é de todos os dias, né? Independente de quem a gente vai enfrentar, a gente tem que preparar da melhor maneira possível, se dedicar, recuperar quem tem que recuperar, né? Mas é claro, sabemos que como você falou, é um jogo que vale a liderança, né? Então é um jogo onde a gente tem que ter muita atenção, os 90 minutos. É um jogo que provavelmente será decidida nos detalhes, então a gente tem que estar preparado para qualquer coisa que tiver no campo, e eu tenho certeza que nós vamos fazer uma grande partida e, se Deus quiser, a gente volta vitorioso de lá. Na verdade, o campeonato é muito difícil, né? Os outros colocam a gente como favorito, mas tem muitas equipes também de muita qualidade, tendo em vista os jogos difíceis que nós tivemos, né? Jogos apertados, então eu acredito que não tem favoritismo, não. Quando tá lá dentro de campo, 90 minutos, a gente tem que provar esse favoritismo que as pessoas estão nos dando dentro de campo, né? Não adianta a gente, jogador, achar que nosso time é melhor, porque isso aí não ganha jogo. A gente tem que provar dia a dia no nosso trabalho, jogo a jogo.
Se Deus quiser, a gente vai conquistar o nosso objetivo final aí. Esse é o Maguinho, que a gente falou, né, na semana passada que não teria condições, mas na sexta-feira participou do treinamento e deve ser relacionado para a partida. Quem tá fora do jogo é o lateral esquerdo Arthur, suspenso por conta da expulsão contra o Anápolis. Provável time da Ponte com Diogo Silva, Maguinho ou João Gabriel, por conta dessas ausências do Maguinho em algumas sessões de treinamentos durante a semana passada, ele pode ficar no banco e o João Gabriel ser o titular. Wanderson e Emerson Santos e o Barcelos na esquerda. Lucas Cândido, Dudu, Serginho e Elvis, Jean Dias e Jonas Toró. É o provável time da Macaca para enfrentar o Ituano de Mazola Júnior, com um provável time de Saulo, Tássio, Luiz Gustavo, Matheus Mancini e Dalpian, Bruno Silva, Caio Mendes, Ramon e Fernando Canezin. No ataque, Neto Berola e olha ele aí, hein? Vinícius Popó, o artilheiro da 2 com o Capivariano. Cara, grande jogo, hein? Grande jogo hoje. Talvez o grande teste da Ponte até aqui para realmente ela consolidar, né? Ou mostrar que ela está na briga, não só pela classificação, mas pela liderança. Um jogo que a Macaca tem que tomar cuidado, hein? Se ela entrar naquele sono que entrou lá contra o Confiança, ela toma. Então tem que tomar muito cuidado aí. Nesse bom duelo paulista entre Ituano e Ponte Preta, o Fábio Scheibe. A Ponte que não vai ter o Alberto Valentim, conhece tão bem Ituano, né? Esteve lá na temporada passada, o Valentim tá suspenso, não vai poder estar à frente da Ponte Preta. O Ituano que visa sim o acesso, né? Mudou o time justamente da Série A2 para essa Série C, contratou bastante jogadores de destaque do Primavera, do Capivariano. E algo interessante acontecendo no Ituano também é a saída do Jefferson Paulino, que era um dos líderes do time, foi barrado pelo Saulo, né? O Saulo agora é o titular, o Jefferson Paulino tá fora, não sei nem se foi relacionado dessa vez, mas o Ituano visa sim o acesso. A gente sabe que a presença de público não é muito grande lá em Itu, ainda mais num dia como segunda-feira. Frio, hein? Frio também, né? Mas a torcida do Ituano dessa vez está confiante, o time tem mostrado muito bom repertório aí nesses últimos jogos. Bom jogo. 7 horas, né? O trabalho, né? O trabalho aqui na CBN começa às 7. O melão rola, né? A bola rola às 7h30. Inclusive mandar um abraço pro presidente do Ituano, João Paulo Ruiz, tá sempre acompanhando a gente, amigão. Tá dando uma retaguarda lá, igual lá no Verdão? Retaguarda. SAF, né? Estaremos lá. Como é que tá o andamento da SAF no Ituano? É algo que é discutido realmente, né? A gente sabe que o Ituano tem também uma administração diferente, né? A empresa do Juninho acaba fazendo futebol, mas não é SAF no papel realmente. Mas agora especula... Não é SAF, mas é uma administração de SAF, né? Mais ou menos como a Parmalat era no Palmeiras na década de 90, né? Agora a empresa do Juninho que faz justamente o futebol do Ituano, mas não é SAF. Família Chave tem interesse ou não? Não, quem assina é justamente o João Paulo Ruiz, presidente do Ituano. Mas se por acaso... mas se por acaso abrir concorrência para a SAF do Ituano, a família Scheibe, ela tem o interesse no projeto ou não? Vamos até pôr um mascote já em casa, um galinho em cima da casa, assim, é o galo, né? Isso, é o galo de tu, né? Então tem interesse. Não, que isso. Fala assim, vai entrevistar a tia Leila lá no Palmeiras, ela fala, olha, tá tudo indo bem, mas tem uma família aqui que isso? Faz parte da oposição, tá querendo atrapalhar aqui o meu planejamento. De novo. Então 7 horas, hein, gente? Tem uma arena hoje às 4, mas às 7 no Novelli Júnior, tudo sobre Ituano e Ponte Preta. 12:02, hein, Valmerzinho? Hoje deu 2 de lambuja pra nós. A gente volta às 4 com muito mais sobre os nossos clubes e também tudo que aconteceu no final de semana. Aí, Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Até lá. Repórter CBN.